Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a colocação pronominal dos pronomes oblíquos nos verbos, tá certo? Tá, pra gente entender isso aqui, galera, a gente tem que primeiro saber quais são os pronomes oblíquos que a gente coloca nos nossos verbos. E por que a gente coloca, ou descoloca, ou coloca no lugar, aí coloca no meio, ou coloca atrás, coloca depois, tá certo? Lembrando que a gente não deve classificar a questão da colocação pronominal como uma espécie de preconceito linguístico, tá certo? Porque a gente vai ver aqui algumas palavras difíceis que a gente não vê no nosso cotidiano. Se a gente não vê no nosso cotidiano, a gente estranha. E quando o ser humano estranha, o ser humano social estranha, ele tende a reprimir isso, tá? É importante que a gente não faça essa repreensão, tá? Porque esse é um dos elementos da língua que a gente pode usar também no nosso dia a dia, tá? Tá liberado para todo mundo usar, tá? Nada é restrito, estando na gramática, beleza? Então vamos lá. Colocação dos pronomes oblíquos átomos. A colocação dos pronomes oblíquos átomos: mi, ti, si, o, a, li, nós, vós, os, as e lis. Eita, faltou uma vírgula. Tá. É um dos aspectos de colocação das palavras ligado à harmonia das frases. Ok? Para deixar mais bonitinho o jeito que a gente fala. Tá? Esses pronomes acompanham o verbo, sempre o verbo, gente, sempre. Podendo ser colocados antes dele, intercalados, como assim, Daniel? Intercalados no meio mesmo, no meio. E depois deles, tá? Após o verbo, ok? Então vamos lá conhecer. Primeiro, a gente tem a próclise, tá? É o nome dado à colocação pronominal antes do verbo, tá? Aí a gente tem aqui: isso me deixa transtornado quando vocês não fazem a minha atividade. Eu fico transtornado. Tá certo? Tá vendo aqui o pronome me? Eita, eu não coloquei em negrito aqui, mas o pronome é me. Tá certo? Vem antes do verbo. Tá? Qual é o verbo aqui? Deixa. Tá certo? Tá vindo antes. É normal a gente usar muito a próclise. Tá? Na nossa fala a gente usa bastante. Mas tem casos que a gente usa erradinho. Tá certo? Então vamos ver quando é que a gente pode usar a próclise. A justificativa da próclise. Tá, os advérbios de maneira em geral. Tá aqui. Não o verei amanhã. Como assim, Daniel? Advérbio? Acho que a gente já estudou advérbio. Mas a gente estudou as orações adverbiais, que é um tanto que parecidas. Ok? Aqui a gente tem um advérbio não. Tá certo? E depois dele a gente tem o nosso pronome, tá? E depois tem um verbo. Eu coloquei aqui o nosso pronome em negrito e o verbo, ele tá, além de estar em itálico, ele está grifado, para vocês não terem dúvida do qual é o verbo, tá certo? Sempre, qualquer advérbio, seja, sei lá, de intensidade, qualquer um. Sempre quando tiver um advérbio, vai ter que, se for a questão do pronome, vai ter que ter antes do verbo, beleza? Os pronomes demonstrativos, como assim? Isso, aquilo, aquele, ali, dali. Não, aqui, dali, não são pronomes demonstrativos, tá? Mas todos esses pronomes demonstrativos, eles vão vir antes do verbo, tá? Primeiro vem os pronomes demonstrativos, aí vem os pronomes oblíquos, aí depois vem o verbo. Simples, show. Os pronomes indefinidos, tá? Todos, alguns, aqueles, tá certo? Sempre vai vir pronome na frente, indefinido, depois pronome oblíquo e depois o verbo. Sempre vai vir antes, beleza? Lembrando que a gente está estudando próclise, beleza? As frases exclamativas, interrogativas e optativas. Aqui eu só coloquei optativa. Deus o acompanhe, tá? A gente pode falar Deus te acompanhe também, tá no mesmo, tá certo? Na nossa forma falada, no nosso dia a dia, a gente utiliza muito isso.
né? Quando a gente vai dar tchau, gente. Vá com Deus. Tá certo? Com isso, a gente vai colocar sempre o pronome antes do verbo. Mas Daniel, tu falou que tem no meio, tu falou que tem no final. Então vamos lá. A gente tem para mesóclise. É o nome dado quando o pronome fica intercalado ao verbo. No meio mesmo. Tá aqui. Esperá-lo-ei amanhã em minha casa. Daniel, que raios é isso? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Lembrando que um dos presidentes recentes, ele só falava dessa forma. Eu não sei por que raios ele falava dessa forma. E ele ainda falava, colocava o pronome de forma errada, tá? Eu acho que ele só falava porque ele era bonito, tá certo? O Temer falava muito nessa forma, beleza? Amanhã em minha casa, tá? Mas Daniel, porque a gente estuda isso, a gente não vê no nosso dia a dia, porque a gramática permite que a gente faça isso, mas como não, a gente tem sempre uma justificativa onde a gente pode colocar. Então vamos ver. O que justifica a mesóclise é o fato de o verbo estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo. Beleza? E não ser possível a próclise, ou seja, não haver palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Quais são as palavras que atraem o pronome para antes do verbo? Advérbio, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e frases exclamativas. Se não tiver nada desses aqui, e se tiver no futuro do presente, e se tiver no futuro do pretérito, a gente pode colocar a mesóclise. Beleza? Trabalhinho, né, para colocar isso. O Temer colocava em todo o verbo que ele via. Tá? Ninguém entendia nada, bolhufas do que ele falava. Tá certo? Ele ia sentar, sei lá, num banco da alvorada, ele sentá-lo aí neste banco. Ele sempre falava, é muito bonito, muito sofisticado, mas ninguém entendia. Tá, a gente vem para enclise. É o nome dado à colocação pronominal após o verbo. Isso aqui a gente utiliza bastante também. Dele uns bons conselhos. Tá? A gente vê muito em livro antigo também. Tá? Porque era mais comum a enclise na fala e na escrita antiga. Tá? Ela não está extinta, tá? Ela pode ser usada, mas a gente não vê tanto. Beleza. Vamos ver a justificativa onde a gente pode usar. Tá? A ênclise é a posição normal do pronome, pois obedece à sequência verbo e complemento. Ela só não ocorre quando há justificativa de próclise ou mesóclise. Beleza. A gente tem aqui em frases iniciadas com verbo. Sempre quando tiver frases iniciadas com verbo e você se você quiser ou der certo você colocar a colocação pronominal, ela sempre vai ser uma ênclise. Beleza? Aqui tá. Faça-me o favor de puxar a cadeira. Depois de uma pausa, beleza? Depois de uma vírgula, é como se começasse uma oração, ok? E com infinitivo pessoal, convém contar-lhe tudo. Tá vendo? A gente tem esse verbo aqui no infinitivo pessoal. Beleza? Bem fácil, bem simples a colocação pronominal. É só preciso estudar um pouco sobre a questão das justificativas, ok? Sempre começando pela próclise. Por quê, professor? Pela próclise. Porque ela é que tem mais justificativa. Beleza? Se não der para colocar próclise, e se tiver o verbo tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu posso botar a mesóclise. Tá certo? Então você pode falar sentá-lo-ei nesta cadeira na sala de aula. Tá? E se não der certo nenhuma dessas duas, a gente vem para a forma natural de colocar os nossos pronomes oblíquos, tá? Que é depois do verbo. Tá ok? Simples, fácil, muito massa. A gente vai para as atividades. Atividade no livro, página 321 e 322. E a atividade no TD. Qualquer dúvida, gente, façam o TD, senão eu vou ficar enfurecido, chateadíssimo, tá? Pra gente tirar as nossas dúvidas, para não ficar aquela aula monótona, só o professor falando, que chato. Tá certo? No mais é isto e tchau!